Você ouviu certo. Aos 22 anos, Maísa finalmente resolveu abrir o jogo e revelou algo que ninguém esperava. Uma confissão sincera que até os fãs mais antigos ficaram sem palavras. Por muito tempo, ela evitou falar sobre isso, mas agora, sem rodeios, decidiu se abrir de vez. Por que escolheu esse momento? O que realmente aconteceu nos bastidores? E, o mais importante, como essa revelação pode transformar o futuro dela? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e fique com a gente até o final, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Maísa Silva cresceu diante dos nossos olhos. Dos palcos do Bom Dia e Companhia aos programas de auditório, ela sempre foi a menina carismática, inteligente e com respostas rápidas que conquistou o Brasil. Mas agora, aos 22 anos, ela surpreende ao dizer em voz alta algo que guardou por anos. Uma frase curta, mas poderosa: é verdade. Essa declaração simples, feita em entrevista recente, pegou fãs de surpresa. Ninguém esperava que Maísa, tão segura de si desde pequena, guardasse algo tão íntimo por tanto tempo. E o mais chocante, o que ela admitiu pode mudar completamente a forma como o público a vê, não apenas como artista, mas como pessoa. Durante quase 2 décadas, Maísa foi sinônimo de fofura e autenticidade. Mas os bastidores da fama nem sempre são doces como parecem. Por trás do brilho das câmeras, há desafios, pressões e decisões difíceis que nem sempre são compartilhadas com o público. E agora, pela primeira vez, ela se permite abrir o coração. O que será que ela escondeu esse tempo todo? Por que decidiu revelar agora, aos 22 anos? E como essa confissão está mexendo com os fãs, que acompanham sua trajetória desde que ela mal sabia ler? A resposta vem carregada de emoção e maturidade. E quem achava que conhecia tudo sobre Maísa, talvez perceba que só viu a ponta do iceberg. Ela cresceu, amadureceu e agora escolheu falar. Mas antes de sabermos o que exatamente ela admitiu, precisamos entender o caminho que a levou até aqui. Antes da fama nacional, Maísa já encantava com sua espontaneidade. Em 2005, com apenas 3 anos de idade, ela apareceu pela primeira vez na televisão. Foi no programa do Raul Gil, então exibido na Record. Cantando músicas infantis e respondendo com graça e naturalidade, ela rapidamente se destacou entre as crianças participantes. O sucesso foi tanto que, em pouco tempo, Raul Gil levou o programa para a Band, e Maísa continuou sendo destaque. Mas o grande divisor de águas ainda estava por vir. Em 2007, o SBT percebeu o potencial da pequena estrela e fez o convite. Ela estrearia no Sábado Animado. Foi aí que Silvio Santos entrou na história. O dono do SBT viu em Maísa algo raro: carisma, talento e uma desenvoltura que lembrava artistas de décadas passadas. Ele decidiu apostar forte nela. A partir daí, Maísa passou a aparecer também no Domingo Animado e, em seguida, no Bom Dia e Companhia. Ali, ela não apenas apresentava desenhos, ela conversava com o público, lia cartas, fazia piadas e mostrava sua personalidade. Era impossível não prestar atenção. Silvio estava certo. Em pouco tempo, Maísa virou sensação entre crianças e adultos. A menininha de voz aguda e cheia de opinião ganhava o coração de milhões de brasileiros, e a televisão parecia feita sob medida para ela. Mas o que ninguém imaginava é que aquela menina tão pequena estava prestes a alcançar um patamar ainda mais alto e se tornar um dos rostos mais fortes da infância brasileira. O caminho para o estrelato estava só começando. Entre 2008 e 2011, Maísa alcançou um nível de fama que poucas crianças conseguiram no Brasil. Seu talento natural para a comunicação levou Silvio Santos a criar um quadro especial dentro de seu programa, o famoso Pergunte a Maísa. Nele, a menina respondia perguntas do auditório e até do próprio Silvio, com sinceridade e um humor surpreendente para a idade. Vestida com roupas coloridas, laços, cachinhos dourados e vestidos rodados, Maísa virou uma espécie de Shirley Temple brasileira. A comparação não era por acaso. Assim como a estrela mirim de Hollywood nos anos 1930, Maísa tinha uma presença de palco encantadora e uma imagem cuidadosamente pensada para agradar o público infantil e adulto. Enquanto a TV Globo apostava na força da Xuxa, o SBT via sua audiência crescer com a pequena Maísa. Era surpreendente ver uma criança bater de frente com a eterna rainha dos baixinhos.
Mas foi exatamente o que aconteceu. Em diversos momentos, a audiência da jovem apresentadora superou a da concorrência, gerando surpresa até entre os críticos de TV. Em 2009, com apenas 7 anos, Maísa lançou seu primeiro álbum musical, Tudo Que Me Vem na Cabeça, pela Universal Music. Com músicas dançantes e letras divertidas, o álbum mostrou que ela não era apenas boa diante das câmeras, ela também podia cantar. A turnê incluiu shows pelo país e aparições em programas de rádio e TV. Com fãs por todos os lados, Maísa virou um verdadeiro fenômeno. Mas por trás dos holofotes, sua vida estava cheia de compromissos, ensaios, gravações e pressões. E ainda havia muito mais por vir. Em 2011, Maísa deu mais um passo surpreendente na carreira. Até então, o Brasil a conhecia como apresentadora e cantora mirim. Mas, naquele ano, ela provou que podia muito mais. Foi escolhida para interpretar a personagem Valéria Ferreira na refilmagem da clássica novela Carrossel, do SBT. A escolha de Maísa para o elenco foi certeira. Valéria era uma menina falante, divertida e cheia de personalidade, uma combinação perfeita com o jeito da atriz. Mesmo tão nova, ela mostrou maturidade diante das câmeras, se destacando em meio a um elenco infantil numeroso. Sua atuação rendeu elogios e conquistou novos fãs, mostrando que ela não estava limitada ao papel de apresentadora. Essa mudança marcou um momento importante na vida de Maísa, a transição da imagem de a menina prodígio da TV para uma artista completa. Não foi apenas uma decisão da emissora, foi também uma estratégia pessoal e familiar. Ela precisava mostrar que podia se reinventar, crescer e continuar relevante. Assumir um papel fixo em uma novela exigia outro ritmo, mais disciplina e dedicação. E Maísa encarou tudo com naturalidade, como se já soubesse que aquele era o próximo passo. Para muitos, foi ali que ela provou que não era apenas um rostinho fofo da televisão, mas uma profissional em construção. Com a Carrossel, Maísa deixou claro, sua carreira não seria passageira. Ela estava ali para ficar. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu quando ela ainda nem tinha 10 anos completos. Aos olhos do público, a pequena estrela estava crescendo. Mas por trás das câmeras, ela também desenvolvia algo raro para a idade, um autocontrole fora do comum. Ao contrário de muitos jovens que cresceram na mídia, Maísa nunca foi de se envolver em polêmicas. Ela sabia exatamente onde pisava e, mesmo ainda adolescente, já demonstrava um autocontrole impressionante. Em entrevistas, costumava dizer com naturalidade, tenho uma gestão interna muito forte. Maísa não apenas entendia a importância da imagem pública, ela a controlava com sabedoria. Enquanto outras figuras da sua geração se envolviam em confusões ou se expunham demais nas redes sociais, ela escolheu o caminho da ponderação. Sou super racional, pondero tudo, revelou em um podcast, deixando claro que suas atitudes eram pensadas, mesmo quando pareciam espontâneas. Essa postura refletia também na sua vida pessoal. Questionada sobre a falta de exposição de relacionamentos e rotina íntima, respondeu com firmeza, não perdi minha privacidade, eu só escolhi não mostrar a maioria das coisas. Esse posicionamento reforçou sua imagem como uma jovem consciente, madura e equilibrada. Maísa conseguiu algo raro, manter a autenticidade, sem abrir mão da disciplina. Ela se mostrava como era, mas com limites claros. Não era frieza, era estratégia. Sabia que, para continuar crescendo na carreira, precisaria preservar certas partes de si mesma. Esse autocontrole também se manifestava nas redes sociais, onde Maísa tinha milhões de seguidores. Seus posts mesclavam humor, reflexões e bastidores profissionais, sempre com cuidado para não cair em armadilhas digitais. Não era ingenuidade, era inteligência emocional. Mas mesmo com tanto equilíbrio, a pressão da fama, os compromissos e a cobrança constante deixavam marcas. E, em um momento inesperado, seu corpo deu um sinal de alerta. Em janeiro de 2020, Maísa chocou seus seguidores ao relatar uma experiência assustadora, acordar sem conseguir mover o corpo. Aos 17 anos, ela havia sofrido um episódio de paralisia do sono, um distúrbio que assusta muitas pessoas e que, naquele momento, a fez temer até voltar a dormir. O relato foi feito através de um simples tweet: gente, tive paralisia do sono e tô com medo real de dormir de novo. A postagem viralizou rapidamente e gerou uma onda de respostas. Milhares de fãs passaram a compartilhar suas próprias experiências semelhantes, criando uma espécie de rede de apoio e acolhimento.
O que poderia ter sido apenas uma história assustadora acabou se transformando em algo maior, um momento de humanização pública. Maísa, sempre tão controlada e forte, mostrava ali que também sentia medo, também era vulnerável. E isso só a aproximou ainda mais do público. Especialistas apontam que episódios como esse muitas vezes estão ligados ao estresse e à sobrecarga emocional. E considerando a rotina intensa que Maísa levava desde tão pequena, não era difícil imaginar que seu corpo estivesse pedindo uma pausa. Ela mesma, em entrevistas posteriores, reconheceu que o susto a fez refletir sobre a importância de descansar e cuidar da saúde mental. A coragem de expor um momento frágil também serviu para abrir diálogo sobre temas importantes, como ansiedade e saúde do sono entre jovens. Mais uma vez, Maísa transformava uma situação difícil em um exemplo de empatia e força. Mas aquilo era apenas o início de uma fase de maior introspecção. O tempo passava, e novas experiências continuavam moldando sua visão de mundo até que, finalmente, aos 22 anos, ela decidiu admitir aquilo que tanto guardava. Em 2024, Maísa surpreendeu mais uma vez o público ao falar sobre sua visão de amor. Durante uma participação no programa Mais Você, ela declarou: "O próximo namorado tem que ser meu marido." A frase, dita com leveza e sinceridade, refletia uma nova fase em sua vida, a de maturidade emocional. Maísa explicou que não tem pressa e que, depois de tudo que viveu, busca relacionamentos profundos e verdadeiros, não algo passageiro só para manter aparências. Seu namoro mais conhecido foi com Nicolas Arashiro, com quem viveu um relacionamento estável de 4 anos, de 2017 a 2021. Ao contrário de muitos casais famosos, o término dos dois foi tranquilo, sem escândalos ou indiretas nas redes. Eles escolheram seguir caminhos diferentes, mas sem perder o carinho e o respeito. Desde então, a vida amorosa de Maísa virou alvo constante de rumores. Um dos mais insistentes envolvia João Guilherme, amigo próximo e ex-colega de elenco. Mas ela fez questão de negar pela 35ª vez, como escreveu com humor nas redes, reforçando que não há romance ali, só amizade. Maísa não tem medo da solidão. Pelo contrário, prefere ficar sozinha a se envolver com alguém só por status ou aparência. Para ela, o amor precisa vir com propósito, entrega e crescimento mútuo. Essa maturidade afetiva também reflete sua independência como mulher jovem. Ela não precisa de outro para se validar, sua força está na própria identidade. Enquanto muitos ainda romantizam amores turbulentos, Maísa escolhe a calma. E é essa postura firme que a prepara para os próximos desafios, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Mas além dos sentimentos, havia um outro fator essencial por trás de sua estabilidade, sua estrutura familiar. A fama chegou cedo, mas Maísa nunca se perdeu nela. Um dos maiores segredos por trás do seu equilíbrio é a rede de apoio familiar. Seus pais, Celso e Gislane, sempre estiveram ao lado dela, mesmo sem experiência no meio artístico. Vindos de origens humildes, eles souberam manter os pés da filha no chão, mesmo quando o mundo ao redor parecia flutuar. Maísa já declarou em várias entrevistas o quanto seus pais foram essenciais para que ela não se deixasse levar pela fama. Eles ensinaram valores, impuseram limites e lembraram sempre que, antes de ser artista, ela era uma pessoa comum. Essa estrutura permitiu que, ainda adolescente, ela tomasse decisões maduras. Em dezembro de 2018, por exemplo, Maísa fez uma pausa estratégica nas redes sociais, explicando que precisava de um tempo para si. Ela chamava de desintoxicação digital uma atitude rara para alguém com milhões de seguidores. Em 2011, Maísa deu mais um passo surpreendente na carreira. Até então, o Brasil a conhecia como apresentadora e cantora mirim. Mas, naquele ano, ela provou que podia muito mais. Foi escolhida para interpretar a personagem Valéria Ferreira na refilmagem da clássica novela Carrossel, do SBT. A escolha de Maísa para o elenco foi certeira. Valéria era uma menina falante, divertida e cheia de personalidade, uma combinação perfeita com o jeito da atriz. Mesmo tão nova, ela mostrou maturidade diante das câmeras, se destacando em meio a um elenco infantil numeroso. Sua atuação rendeu elogios e conquistou novos fãs, mostrando que ela não estava limitada ao papel de apresentadora. Essa mudança marcou um momento importante na vida de Maísa, a transição da imagem de a menina prodígio da TV para uma artista completa. Não foi apenas uma decisão da emissora, foi também uma estratégia pessoal e familiar. Ela precisava mostrar que podia se reinventar, crescer e continuar relevante.
Assumir um papel fixo em uma novela exigia outro ritmo, mais disciplina e dedicação. E Maísa encarou tudo com naturalidade, como se já soubesse que aquele era o próximo passo. Para muitos, foi ali que ela provou que não era apenas um rostinho fofo da televisão, mas uma profissional em construção. Com o Carrossel, Maísa deixou claro, sua carreira não seria passageira. Ela estava ali para ficar. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu quando ela ainda nem tinha 10 anos completos. Aos olhos do público, a pequena estrela estava crescendo. Mas por trás das câmeras, ela também desenvolvia algo raro para a idade, um autocontrole fora do comum. Ao contrário de muitos jovens que cresceram na mídia, Maísa nunca foi de se envolver em polêmicas. Ela sabia exatamente onde pisava e, mesmo ainda adolescente, já demonstrava um autocontrole impressionante. Em entrevistas, costumava dizer com naturalidade, tenho uma gestão interna muito forte. Maísa não apenas entendia a importância da imagem pública, ela a controlava com sabedoria. Enquanto outras figuras da sua geração se envolviam em confusões ou se expunham demais nas redes sociais, ela escolheu o caminho da ponderação. Sou super racional, pondero tudo, revelou em um podcast, deixando claro que suas atitudes eram pensadas, mesmo quando pareciam espontâneas. Essa postura refletia também na sua vida pessoal. Questionada sobre a falta de exposição de relacionamentos e rotina íntima, respondeu com firmeza, não perdi minha privacidade, eu só escolhi não mostrar a maioria das coisas. Esse posicionamento reforçou sua imagem como uma jovem consciente, madura e equilibrada. Maísa conseguiu algo raro, manter a autenticidade, sem abrir mão da disciplina. Ela se mostrava como era, mas com limites claros. Não era frieza, era estratégia. Sabia que, para continuar crescendo na carreira, precisaria preservar certas partes de si mesma. Esse autocontrole também se manifestava nas redes sociais, onde Maísa tinha milhões de seguidores. Seus posts mesclavam humor, reflexões e bastidores profissionais, sempre com cuidado para não cair em armadilhas digitais. Não era ingenuidade, era inteligência emocional. Mas mesmo com tanto equilíbrio, a pressão da fama, os compromissos e a cobrança constante deixavam marcas. E, em um momento inesperado, seu corpo deu um sinal de alerta. Em janeiro de 2020, Maísa chocou seus seguidores ao relatar uma experiência assustadora, acordar sem conseguir mover o corpo. Aos 17 anos, ela havia sofrido um episódio de paralisia do sono, um distúrbio que assusta muitas pessoas e que, naquele momento, a fez temer até voltar a dormir. O relato foi feito através de um simples tweet: gente, tive paralisia do sono e tô com medo real de dormir de novo. A postagem viralizou rapidamente e gerou uma onda de respostas. Milhares de fãs passaram a compartilhar suas próprias experiências semelhantes, criando uma espécie de rede de apoio e acolhimento. O que poderia ter sido apenas uma história assustadora acabou se transformando em algo maior, um momento de humanização pública. Maísa, sempre tão controlada e forte, mostrava ali que também sentia medo, também era vulnerável. E isso só a aproximou ainda mais do público. Especialistas apontam que episódios como esse muitas vezes estão ligados ao estresse e à sobrecarga emocional. E considerando a rotina intensa que Maísa levava desde tão pequena, não era difícil imaginar que seu corpo estivesse pedindo uma pausa. Ela mesma, em entrevistas posteriores, reconheceu que o susto a fez refletir sobre a importância de descansar e cuidar da saúde mental. A coragem de expor um momento frágil também serviu para abrir diálogo sobre temas importantes, como ansiedade e saúde do sono entre jovens. Mais uma vez, Maísa transformava uma situação difícil em um exemplo de empatia e força. Mas aquilo era apenas o início de uma fase de maior introspecção. O tempo passava, e novas experiências continuavam moldando sua visão de mundo, até que, finalmente, aos 22 anos, ela decidiu admitir aquilo que tanto guardava. Em 2024, Maísa surpreendeu mais uma vez o público ao falar sobre sua visão de amor. Durante uma participação no programa Mais Você, ela declarou: "O próximo namorado tem que ser meu marido." A frase, dita com leveza e sinceridade, refletia uma nova fase em sua vida, a de maturidade emocional. Maísa explicou que não tem pressa e que, depois de tudo que viveu, busca relacionamentos profundos e verdadeiros, não algo passageiro só para manter aparências. Seu namoro mais conhecido foi com Nicolas Arashiro, com quem viveu um relacionamento estável de 4 anos, de 2017 a 2021.
Ao contrário de muitos casais famosos, o término dos dois foi tranquilo, sem escândalos ou indiretas nas redes. Eles escolheram seguir caminhos diferentes, mas sem perder o carinho e o respeito. Desde então, a vida amorosa de Maísa virou alvo constante de rumores. Um dos mais insistentes envolvia João Guilherme, amigo próximo e ex-colega de elenco. Mas ela fez questão de negar pela 35ª vez, como escreveu com humor nas redes, reforçando que não há romance ali, só amizade. Maísa não tem medo da solidão. Pelo contrário, prefere ficar sozinha a se envolver com alguém só por status ou aparência. Para ela, o amor precisa vir com propósito, entrega e crescimento mútuo. Essa maturidade afetiva também reflete sua independência como mulher jovem. Ela não precisa de outro para se validar, sua força está na própria identidade. Enquanto muitos ainda romantizam amores turbulentos, Maísa escolhe a calma. E é essa postura firme que a prepara para os próximos desafios, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Mas além dos sentimentos, havia um outro fator essencial por trás de sua estabilidade, sua estrutura familiar. A fama chegou cedo, mas Maísa nunca se perdeu nela. Um dos maiores segredos por trás do seu equilíbrio é a rede de apoio familiar. Seus pais, Celso e Gislane, sempre estiveram ao lado dela, mesmo sem experiência no meio artístico. Vindos de origens humildes, eles souberam manter os pés da filha no chão, mesmo quando o mundo ao redor parecia flutuar. Maísa já declarou em várias entrevistas o quanto seus pais foram essenciais para que ela não se deixasse levar pela fama. Eles ensinaram valores, impuseram limites e lembraram sempre que, antes de ser artista, ela era uma pessoa comum. Essa estrutura permitiu que, ainda adolescente, ela tomasse decisões maduras. Em dezembro de 2018, por exemplo, Maísa fez uma pausa estratégica nas redes sociais, explicando que precisava de um tempo para si. Ela chamava de desintoxicação digital uma atitude rara para alguém com milhões de seguidores. E aí, o que você achou dessa revelação da Maísa? Te pegou de surpresa também? Queremos muito saber a sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, suas ideias, dúvidas ou até suas expectativas para o futuro dela. Aproveita para deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as novidades em primeira mão, porque aqui sempre tem conteúdo fresquinho para você. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Já prepara porque o próximo vídeo vem cheio de novidades que você não pode perder. Até lá!